A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina do curso de bacharel em teologia, ainda na parte do curso ministerial, que é a primeira base, do curso de bacharel em teologia, que pode ser de 3 anos, no entanto, pode diminuir até para 2 anos. Mas a disciplina que você está é apologética cristã. E este é o segundo AVA da aula dupla 6, na segunda parte da aula 11. Nós estamos a falar, nesta aula dupla, sobre a análise do fenômeno religioso, considerando o aspecto legal. Voltando ao histórico da análise proposta por essa aula dupla, nós entramos então na lei da liberdade de religião, crença e culto, que foi aprovada, conforme nós vimos, em 28 de agosto de 2018. Essa nova lei, nós já falamos isso, substituiu a 2 de 2004. Os deputados votaram por unanimidade a proposta de lei que aprova o Código de Processo Penal, enquanto a proposta de lei sobre a liberdade de religião, crença e culto passou com 170 votos a favor, 0 contra e 6 abstenções da coligação Casa CE. Está aí na fonte do ANGOP. E aí nós vemos como que nós realmente não temos dentro do Congresso Nacional cristãos que venham a discutir as propostas que foram apresentadas, porque elas, de fato, essa nova lei, ela tem várias vertentes que são até mesmo discutidas a nível constitucional. No entanto, não houve nenhum voto contra, todos a favor, e 6 pessoas que não são do governo, mas da oposição, eles se absteram de discutir o assunto. Então, é uma coisa interessante a se observar. Os deputados votaram por unanimidade a proposta de lei que aprova o Código Penal, e isso foi essa votação, que foi aceita a proposta de lei, a lei da religião, crença e culto, foi no dia 21 de novembro de 2018. Então, foi aprovado em 21 de novembro de 2018, depois foi a discussão da especialidade para uma posterior aprovação na globalidade. A nova lei tem de estar de acordo com a Constituição de 2010, isso é um fato. Vista e aprovada pela Assembleia Constituinte em 21 de janeiro de 2010 e na sequência do acórdão do Tribunal Constitucional 108 de 2010, de 30 de janeiro aos 3 de fevereiro de 2010. Então, isso é um fato. Qualquer lei tem que estar de acordo com a Constituição. Esse é o primeiro aspecto que queremos considerar. O que a Constituição angolana diz sobre a liberdade e direitos humanos. Toda lei tem que estar de acordo com a Constituição. Essa é uma realidade legal. Então, ninguém pode fazer no país uma lei que seja contra a Constituição. Mas, e se uma lei, mesmo sendo constitucional, que é o padrão máximo num país de Estado e de direito como Angola, se essa lei é contra a Bíblia? Qual é a conduta que a igreja tem que ter diante de leis que sejam contra a Bíblia? No caso da lei em questão, a pergunta ela é contra a Bíblia? E ela está em sintonia com a Constituição angolana? Então, são 2 pontos a serem analisados. Primeiro, qualquer lei, não é só essa, todas, ela está contra a Bíblia? Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser analisado pela igreja. Segundo, se ela não está contra a Bíblia, ela está contra a Constituição, que seria o segundo ponto a ser analisado,
Não cabe a nós, seja nós como professores ou nós como instituição, estabelecer respostas concretas e finais para essas questões abordadas acima. Você, como aluno da Logos, em qualquer sistema que esteja a seguir, seja o intensivo, seja o modular ou seja outro que a Logos tenha, e principalmente como cristão, seguidor de Jesus Cristo, de uma igreja, né? Você terá que ter as respostas, pois sem elas, o seu discurso, especificamente apologético, que é a nossa proposta dessa disciplina, poderá não atingir o objetivo que é defender a verdade. E a verdade nunca pode estar submetida ao medo ou a interesses pessoais ou institucionais. A verdade não pode ser vendida. A verdade não pode ser adequada a uma necessidade de alguém, seja de um governo, seja de uma igreja, uma denominação, seja de uma pessoa qualquer, de uma família, de uma cultura. A verdade é a verdade. Agora, é um fato que a percepção da verdade é humana. Eu só sigo a verdade. Quem disse? Você, então, tem a percepção exata da verdade? Só você? Só o seu grupo? Só a sua igreja? Isso é algo que você tem que ter uma certa crítica. Agora, nós sabemos que a verdade é Jesus. Então, toda a verdade tem que estar submetida ao quê? À Bíblia. E à revelação que Jesus nos ensinou. Porque nós lemos a Bíblia e interpretamos a Bíblia conforme a revelação de Jesus Cristo, que para nós é o próprio Deus que veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, morreu no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Para nós, toda a revelação da verdade tem que passar pela revelação de Jesus Cristo, senão nós não somos cristãos. Veja, os seguidores do reverendo Moon, eles não são cristãos. Eles até parecem, mas não são. Por quê? Porque a revelação não é Jesus Cristo, é o reverendo Moon. O Islã não é cristão. Eles não são, isso é óbvio. Mas tem pessoas que às vezes se enganam nessa parte. Né? Os seguidores de Toco e de Kibango, eles não são cristãos. Mas eles seguem Jesus, seguem a Bíblia? Não, mas eles seguem distorcidamente. Aí sim, eles são uma seita herética. Por quê? Porque eles dizem coisas que a Bíblia não aceita, como os vates. Como, por exemplo, a encarnação de Cristo no outro homem. Aí não importa se o homem é negro ou branco, ou se ele é africano, ocidental, não importa. Jesus não vai reencarnar em ninguém. Jesus é vivo. Jesus não se reencarna. Jesus aqui na Terra era o próprio Deus. Aí tem que ter uma percepção da própria concepção doutrinária. Mas vamos seguir em frente. O nosso padrão não é o legal. Não, então nossas doutrinas não são baseadas no que a legislação angolana determina. Não. É bíblica ou bíblico e cristão. Mas é bom lembrar que a Bíblia nos orienta a estar sob os governos humanos. Então nós estamos em Angola, nós temos que respeitar e estar submetido às leis do país, respeitando, submetendo e contribuindo para o bem-estar da sociedade. Porque esse é o ensinamento cristão bíblico. Os cristãos sempre foram bons cidadãos, em qualquer tipo de sociedade ou de legislação adotada, mesmo que seja uma sociedade injusta, como a sociedade islâmica ou a comunista, que não aceita os direitos humanos, por exemplo, ou ditaduras. Mas nós vamos ser bons cidadãos, vamos nos submeter. Veja o caso da igreja no tempo de Roma, era submisso. Contudo, isso não significa
estar acomodado e aceitar o erro, a mentira ou o pecado. Não, nós não aceitamos e vamos lutar contra, como cristãos durante toda a história da humanidade fizeram. Foram os cristãos que lutaram contra a escravatura, que não era só a escravatura do período da escravidão da África, não, em que os europeus vieram e pegaram escravos africanos e levaram para o mundo. Não, a escravidão já existia desde lá do tempo bíblico, talvez até antes de Noé já existia a escravidão. A escravidão é histórica, mas foi ali, principalmente na Inglaterra, como uma sociedade cristã e protestante, que se levantou e falou: não, nós não aceitamos. Né? E aí quebrou aquele conceito de escravidão e se espalhou pelo mundo inteiro. Ainda existe escravidão hoje, mas nós lutamos. E quem é os que verdadeiramente lutam contra a retirada da liberdade no ser humano? São os cristãos, são os princípios cristãos. Nós sempre lutamos pela verdade, mas segundo o padrão estabelecido por Deus, através da Bíblia. Não é através de ódio, de raiva, de vingança, não, porque isso não é o padrão que Jesus ensina. A revolução da independência angolana foi promovida pela igreja. É só você ler, estuda. Se você não sabe, estude. Né? Veja, a igreja evangélica, principalmente, foi a mentora e orientadora. A igreja católica foi, não. A igreja católica sempre se submeteu a sistemas ditatoriais. Isso é um fato histórico. Até porque ela é promovedora de sistemas de ditadura. Até sistemas anti-Deus. Mas a igreja evangélica não, protestante não. E foi a grande mentora, né, aqui em Angola. É só verificar a história. A igreja não se submete à injustiça e mentira. Nós lutamos pela verdade. Agora que chamamos a atenção a alguns pontos que precisam ser considerados e precisam ser uma proposta clara por parte da igreja, e no nosso caso, por você, aluno, que em muitos casos, né, é um líder na igreja, eu agora quero continuar essa análise e pedir a você que você possa ler os textos legais. Se você puder pegar, né, a lei de liberdade religiosa, a Constituição, nos itens que se refere à religião, antes mesmo de nós continuarmos essa ava, eu te recomendo. Porque aí você poderia dar uma lida para você ter a sua opinião antes de continuar a ouvir a mim como seu professor, colocando perguntas e talvez até fazendo algumas propostas. Seria muito interessante você fazer essa análise antes pessoal e depois continuar a ouvir as avas. Então assim nós terminamos mais uma ava, né? Aqui é o professor Marco Faleiro e você está na Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de bacharel em Teologia. Que Deus abençoe você e que você possa estar sendo um bom cidadão em Angola. E lembre-se, em nenhum momento nós estamos a querer promover qualquer tipo de atitude contrária ao governo, à legislação, não. Você tem que agir segundo a legislação angolana e como um bom cristão. Amém? Então que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. E é bom sempre dizer, né? Seja feliz, mas faça alguém feliz também. Amém.